Hoje nós vamos receber o doutor em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Engenharia de Produção pela UENF, professor do Instituto Federal do Espírito Santo de Campos de Venda Nova, atua com pesquisas voltadas para o controle de qualidade em sistemas de produção, controle de processos, com enfoque especial na cafeicultura. Possui atuação nos estudos dos processos de fermentação espontânea e induzida no processamento via úmida. Desenvolve pesquisa na área de análise sensorial e torrefação do café. É Q-Grader, licenciado pelo Coffee Quality Institute e coordenador do Laboratório de Análise e Pesquisas em Café do LAPC, do Instituto Federal do Espírito Santo. Foi conferencista em eventos de ciência e tecnologia com palestrantes em países como Austrália, Rússia, Colômbia e Universidade de São Tomás. Foi anfitrião do Cup of Excellence 2017 como coordenador das ações técnicas que foram desenvolvidas no Instituto Federal do Espírito Santo. Hoje nós vamos chamar o professor Lucas Lousada, grande amigo, grande parceiro. Lucas, eu já fiz a sua apresentação quando você estava offline, para você não ficar muito convencido daquele currículo maravilhoso que você tem. Obrigado. É um prazer tê-lo aqui. Eu te conheço há algum tempo e isso é bem legal, o trabalho que você faz, a seriedade que você tem com o seu trabalho. E é um prazer estar sempre junto. Tudo que você faz, a gente gosta de estar perto, porque tudo é muito bem feito e muito organizado. Fique à vontade, explica um pouquinho para a gente da sua experiência com torras de café fermentados induzido e não induzido. E mostra para a gente o que você tem aprendido, o que você tem visto e por que esse assunto é por deveras complexo para a maioria de nós. Bom, Matheus, obrigado, né? Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está assistindo, né? Acompanhando a gente nesse período de quarentena, né? De pandemia. A gente, de uma certa forma, teve que se reinventar com muitos processos, né? Seja na parte educacional, no convívio, no trabalho, no dia a dia. E, de maneira geral, esses instrumentos, né, de comunicação, como as lives, né, as aulas abertas, compartilhadas, isso tem facilitado muito a divulgação do conhecimento científico, né, de maneira geral. E, assim, parabenizar vocês pelo trabalho, né, de toda quinta-feira estar trazendo um conteúdo diferente, né, abordando o tema, né, e só contextualizando, a gente acho que tem 15 anos que a gente já trabalha, né, desde a época que você montou o torrador lá em Vargem Alta ainda, muitos anos, né, então a gente vê toda a evolução dos produtos, né, da família de vocês, né, o empreendedorismo, toda a questão de batalha pela melhoria da qualidade dos cafés, né, a tecnologia das máquinas, e isso tudo vem em um momento muito importante, porque a cadeia de produção de cafés especiais cresceu muito nos últimos anos, de uma forma assustadora, mas no sentido positivo para todos nós. E com isso surgiram muitas questões, muitas mesmo, coisas que a gente tem reaprendido, né, todos os dias, e o tema, né, da fermentação é totalmente em alta, né, não só no Brasil, no mundo como um todo, em regiões produtoras, como grupos de pesquisa trabalhando com esse tema. E a gente, às vezes as pessoas falam assim, você trabalha só com fermentação, com análise sensorial, e todo mundo esquece que o café tem que ser torrado. Não tem jeito. Para você provar, tem que passar pelo processo de torra. Para você fazer uma análise química, você tem que fazer um processo de torra, a não ser que você esteja estudando a matéria-prima verde, né, sem uma interação. E a torra acaba sendo uma ciência extremamente complexa que envolve fatores e fenômenos que nem sempre a gente consegue isolar totalmente, explicar de forma muito clara e, às vezes, entregar as respostas em forma de padronização, como as pessoas esperam. Eu gostei muito de uma live de vocês, que foi com Einstein, que ele falou a respeito de torras para processamentos, né, focando cada modelagem é uma forma de processamento. Mas, voltando aqui para a nossa temática, né, da fermentação, aqui no Instituto a gente já trabalha há 6 anos, né, com esse tema, focando muito nas questões de fermentação espontânea, fermentação induzida, de como dá para melhorar um pouco a qualidade sem comprometer, né, a integridade física do fruto, né, da semente.
E a gente vê assim algumas questões, né? Nos últimos 2 anos nós abrimos uma nova frente de estudos totalmente voltada para a torra. Por quê? Uhum. Com os processos fermentativos nós começamos a entender que a estrutura de bioquímica dos aminoácidos livres, das proteínas, tudo isso tem uma interação muito complexa dentro do fruto, no processo de fermentação, o que acaba gerando uma modificação na estrutura química, na estrutura física e também na estrutura sensorial. Para isso, a gente teve que começar a ajustar o processo, mexer na torra, e aí a gente tem algumas coisas novas que devem começar a sair a partir desse ano, no próximo ano, alguns resultados científicos, né, trabalhos dos nossos alunos, e a gente vem adaptando alguns processos, porque as pessoas às vezes acham que é simplesmente jogar o café dentro de uma máquina e tocar o barco e você Uhum. vai tirar o melhor. Ou então o inverso, vai comprar um café ruim, colocar numa máquina boa e vai fazer o café beber 90 pontos. Não é assim. Então a gente tem essa preocupação toda e com isso a gente vem observando, né, que a fermentação ela pode ajudar, como também pode prejudicar muito se o processo não for muito bem estudado e controlado. E me fala o seguinte, quando você fala que o processo de fermentação pode complicar, você diz respeito a só a sensorial, não vai complicar a torra desse café. Não, a torra ele vai torrar, né? Aham. De alguma forma vai ocorrer um processo ali, não tem jeito, né? Você vai ter a caramelização, basicamente, né, dos açúcares através da reação de Maillard, né? A gente não vai Uhum. entrar tanto nos meandros do processo químico da torra, mas imagina assim que basicamente o escurecimento ocorre de forma mais eficiente através da frutose do que da glicose. E aí esse produto ele vai ser consumido na fermentação por algum micro-organismo, seja Uhum. uma bactéria, uma levedura, né, ou uma enzima que vai dar um suporte de coação, né, abrindo porta para que os micro-organismos façam o processo de catabolismo ou anabolismo, que é degradação ou formação de compostos secundários. E aí você tem que saber quando você para a torra. Por quê? Uhum. Se você... a torra não, a fermentação. Por quê? Você vai fermentando, 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 fermentando. Às vezes você vai ter um fruto no final do processo de secagem, ele está branco, ou ele está amarelo. Hum. E aí você vai torrar, você não tem o escurecimento da forma adequada. O café fica marrom claro. Talvez algum cliente seu já tenha até te relatado isso de forma Olha que empírica, né? interessante, cara. E aí a gente tem que ter uma preocupação, porque nós estamos falando de um fruto que tem um tempo de vida relativamente curto. A gente, embora a janela de exportação, de venda, seja muito dilatada, né? O produtor é Uhum. especulador, ele gosta de vender ao final da safra, quando o café já está chegando. Mas quando a gente emprega um processo de torra muito agressivo, né, ou erra na estratégia, a gente vai, de uma certa forma, eu vou falar um termo mais simples, você vai lixiviando, degradando compostos que vão Uhum. refletir lá no perfil sensorial através do processo de torra. E aí não tem milagre. Não dá Uhum. para fazer muita coisa depois que erra no processo. E me fala o seguinte, por que que o café fermentado, ele dá aquele medo quando você chega para torrar um café, aquele café, você olha a pontuação, pá, pontuação lá em cima, aí você fica empolgado, que você vai encarar o café, aí você fala, não, é um café fermentado. O que que faz do café fermentado um grande, uma grande interrogação? Não, eu acho que a questão que a gente tem que assim, pensar um pouco é que todo café vai passar por um processo de fermentação, seja ela espontânea, seja ela induzida, né, Aham. planejada, com inoculação ou não. E aí a gente tem que pensar o seguinte: essas reações microbiológicas elas vão contribuir para a formação de etanol, ácido lático, você vai ter consumo de glicose, degradação dos aminoácidos, polissacarídeos, toda essa parte química, bioquímica, molecular complexa vai estar inteirando ali com o fruto naquele estágio que ele está fermentando. Depois você Uhum. tem a matéria-prima verde, né? No passado a gente tinha, por exemplo, o café lavado, que era um café muito escuro, né, azulado, né, Uhum. no termo popular, e o café natural, que era um café um pouco mais claro. E aí você tinha duas escolas clássicas aí de torra, né? De quem, por exemplo, vou sair um pouco para responder.
No passado, você pegava um fruto com muito Fox-Bean, que é aquela película marrom, os exportadores rejeitavam o lote, porque tratavam como café ardido. Hoje tem mercado só para esse café e ele é oriundo do processo do semi-dry, né, que ali no perisperma, aquele tecido mucilaginoso acaba escurecendo, tem uma reação enzimática ali e ele solta no processo de torra. Só que, por exemplo, ele não dá o crack, muitas vezes. E o torrador, às vezes, que está aprendendo, não conhece o processo, ele vai, mas o que tem com esse café? Né? Será que ele está com algum problema? Será que ele está aconteceu alguma coisa aqui que saiu do normal? E, por outro lado, às vezes, quando a gente observa aqui em laboratório, quando a gente força muito a fermentação para algumas espécies, você tem, às vezes, uma antecipação da fase de crack, você tem uma antecipação do escurecimento ou daquela fase que vira do canela, né, ali do amarelo para o canela e depois daquele primeiro escurecimento. Então, tudo isso vem gerando para a gente uma série de angústias do ponto de vista científico, porque a torra, o mestre de torra, ele vai trabalhar ali o fino do processo para entregar o melhor produto para o barista, que vai extrair o café lá na ponta para o consumidor. E se isso não for muito bem entendido, e se a gente errar no processo de fermentação, controle, monitoramento, não tem como fazer milagre. Não dá para falar assim, ó, eu desenvolvi uma máquina que corrige todos os problemas. Seria muito bom. Né? E também tem essa interação, Matheus, do homem com a máquina. Por mais a gente aqui no laboratório tem hoje, do que tem disponível no Brasil, nós temos de máquinas para trabalhar, e tem máquina automatizada, máquina totalmente manual, máquina antiga, máquina nova. Sempre vai ter a ação do operador no processo, aquele feeling dele sentir se o café está desenvolvendo ou não, né? A questão dos aromas que estão se formando durante a torra. E quando você trabalha o processo de fermentação, a gente parte do princípio que você vai mudar toda essa estrutura. Se você vai mudar essa estrutura, você tem que estar muito bem preparado para conduzir esse processo, ou pelo menos informar o seu cliente ou o seu torrador o que ele está recebendo em termos de matéria-prima. E me fala o seguinte, o que faz essa interrogação gigante, essa preocupação, é o processo que esteve com água, é a água no café ou é o próprio processo químico que acontece na semente? Ambos. O que torna a torra diferente do fermentado? Eu acho que ambos. Mas eu colocaria um peso maior na questão bioquímica, né? Porque se você realizar uma seca de forma inadequada, você vai ter um volume de água residual que vai atrapalhar ali na hora que você estiver efetuando o procedimento de torra. Mas o processamento bioquímico que ocorre ali, em termos de interação de lipídios, a degradação, né, essas combinações, né, dos compostos que vão se aglutinando ao longo do processo de consumo e liberação energética para que os micro-organismos possam fermentar e metabolizar, tudo isso vai interferir depois, né, na estrutura do fruto. Vou te dar um exemplo. A gente tinha fechado o tema, né, há um tempinho atrás. Aí ontem eu cheguei no laboratório, tinha 2 anos que eu não operava um torrador manualmente. Aí eu ficava só mexendo no Ikawa, né, fazendo propaganda aqui, e no seu torrador que a gente está fazendo o estudo, que eu comentei com você, né? Aí tinha muito tempo que eu não ligava um torrador antigo, aqueles de mão ali, né, que você regula o ar ali na maçaneta, não tem controle de temperatura. Aí eu falei assim, eu vou torrar café aqui hoje. Aí eu torrei 60 amostras em seguida. E eu fui abrindo o material de um experimento. Tem 1 ano e meio que eu tenho guardado uns cafés a vácuo com diferentes processos de fermentação. A fermentação com levedura, com bactéria, fermentação com água, maceração carbônica. E a gente, olhando depois a estrutura do fruto, nós observamos, por exemplo, todos os materiais que foram inoculados leveduras, a integridade de cor permaneceu a mesma. Não teve nada de alteração. Isso tem uma explicação científica. Algumas leveduras têm a função de ser uma função de bioproteção. Então elas podem estar contribuindo com a manutenção desse fruto. Obviamente que tem um fator aí que a gente não discutiu ainda, que é o tempo de fermentação. Sim.
O tempo de fermentação ele é determinante para modificar ou não a estrutura de cor do fruto, a estrutura química, bioquímica, né? Quanto mais tempo a gente emprega, maior a mudança. Quanto menor o tempo, menor a mudança. Então, o usuário, né, o mestre de torra, o barista, o provador, eles precisam ter um canal de diálogo, de discussão muito aberta, de modo que eles possam entender o que é o melhor processo, ou qual é a melhor rotina. Porque máquina, tecnologia, nós temos no Brasil. Está claro, né, o trabalho que vocês fazem, né, isso a gente não precisa questionar e nem discutir nada disso, a resposta das máquinas, a eficiência do processo, mas a gente também tem que entender um pouco melhor o que está acontecendo nesse mecanismo de fermentação, para que a gente não comprometa a estrutura de longevidade do fruto. Exatamente. Nós conversamos, inclusive, com o Lucas Venturim e com o Johnny, do Sítio Santa Rita, e um dos assuntos que torna preocupante é a vida útil desse grão. Em quanto tempo esse grão vai estar em excelente estado para ser torrado. E isso é um fator realmente que complica. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. O fato de eu fermentar o café, ele é suficiente para eu modificar a densidade daquele grão? Olha, nós temos um trabalho muito extenso ocorrendo nesse momento, que provavelmente já era para estar publicado, mas por conta da questão da pandemia, né, nós tivemos que parar as análises. Na verdade, as análises estão prontas, nós não conseguimos realizar a interpretação dos dados porque alguns laboratórios estão lacrados nas universidades que são parceiras nossas. Mas nós estamos varrendo de minuto a minuto até carbonizar, né, com microtomografia computadorizada, que dá para a gente pegar toda a estrutura interna do fruto, medir porosidade, densidade, perda de massa, expansão, para onde o fluxo energético está indo, porque o fruto de café é um elipsoide, né? Então, você tem ali uma área de superfície menor nas extremidades, por conta disso, e um fluxo térmico atuando ali de forma muito intensa, né? E onde eu quero chegar com isso? Nós temos observado que determinados processos de fermentação podem sim ter a capacidade de realizar essas alterações. Só que eu tenho falado isso em todas as lives que eu participei, o passo da ciência, ele é mais lento que o passo do mercado. Então a gente às vezes não consegue dar a resposta num tempo que as pessoas às vezes querem, né, aquela ansiedade. A gente está vendo isso com a questão do Covid, né, que tenta e parece que a gente está rodando em volta do próprio rabo, igual o cachorro, mas a gente não consegue um resultado eficiente porque são centenas, milhões de interações químicas, bioquímicas que ocorrem e é tudo muito complexo para a gente estar estudando. Então eu tenho uma aluna agora nesse momento que está estudando, por exemplo, ela está separando tudo, peneira por peneira, todas as favas, trabalhando com variedades diferentes, processos diferentes. Eu acredito que em 2 anos, 1 ano e meio, nós vamos estar apresentando trabalhos tão relevantes quanto de fermentação, que nós já estamos fazendo, e procurando entender como tudo isso se comunica na forma de processamento do café. E uma pergunta assim parecida é se cafés mais ou menos denso e a fermentação destes cafés, isso é levado em conta para melhorar um café? É mais fácil fermentar e melhorar um café mais denso ou com um café menos denso? Bom, para responder essa pergunta, a gente teria que ter o equipamento para fazer todas as análises de tecido, né, estrutura, de densidade, né, composição do fruto. Tem um trabalho da Valentina, da Rússia, que você conhece ela, né, nossa amiga. Inclusive, esse trabalho faz parte do livro que a gente vai lançar no final do ano, um capítulo sobre torra, que ela demonstrou que a nível celular de tecido, os cafés brasileiros são muito prejudicados em termos de estrutura de poros. E ela associa isso à seca, né, basicamente. E ela comparando os cafés do Quênia, da Etiópia, a estrutura é melhor. Faz um pouco de sentido, porque basicamente eles não têm secador mecânico na Etiópia, no Quênia, né? Quase tudo secagem solar, secagem mais lenta. E do ponto de vista de fermentação, eu não posso afirmar isso porque nós não temos
estudos, né, que demonstrem esses resultados de forma consistente, de forma satisfatória, mas eu acredito que, dada a interação bioquímica, é possível modificar, sim, através de uma sucessão microbiana que vai ocorrer no processo, que a gente ainda não tem controle de tudo. Modificar para mais ou para menos? Mas assim, porque o que acontece, Matheus? Quando a gente entra nesse ciclo, a gente tem que pensar o seguinte: eu estou fermentando, vou imaginar que a minha caneca aqui é um tanque de fermentação. Então, está cheio de café, água, coloquei micro-organismo. Está com temperatura X. Vamos imaginar uma temperatura de 22 graus, que é uma temperatura ótima para alguns micro-organismos. Só que o micro-organismo que está ali, ele é lento. Ele não vai metabolizar, ou então ele opta por reproduzir, multiplicar. Né? Às vezes a disponibilidade de oxigênio está alta ainda no processo. Aí houve uma mudança repentina, uma outra microbiota acionou e começou a trabalhar. Começou a degradar, fermentar, e a gente acha que aquilo está bombando, mas na verdade ele está fazendo às vezes um desserviço, porque você está indo a um nível de consumo, né, de sucessão enzimática, de sucessão de leveduras, né, de até fungos, que podem ser potenciais consumidores. Né? Se você tiver uma celulase, por exemplo, atuando no processo, você pode ter até a degradação, né, da estrutura de celulose, do fruto, né, ou do pergaminho ali no processo. Caramba, eu achando que o processo de torre de fermentados, que é o bicho, tem muita coisa pior no meio do caminho aí. Assim, a bioquímica é uma coisa muito, muito bonita, muito, muito complexa. E é difícil a gente cravar. Às vezes ele fala assim, eu estou fazendo uma fermentação controlada. Mas você está controlando o quê? Você sabe a qualidade da água? Você sabe qual micro-organismo que está ali no meio? A temperatura, a asepsia daquele meio, né? A sorte, Matheus, que a gente tem a torre. Porque qualquer problema de processo, um torrador, né, horizontal, com uma câmara de convecção, ele vai degradar praticamente tudo quanto é micotoxina que possa ser formada no processo. Porém, o leite fluidizado não faz isso. O leite fluidizado tem um estudo de 2018, recente agora, um estudo relevante, eu até procurei na minha biblioteca hoje, não achei, enfatizando que para a ocratoxina, por exemplo, o leite fluidizado não consegue o ponto de fusão para degradar. Já um torrador de tambor, por conta do aquecimento da câmara, consegue eliminar tudo. Então a gente tem que ter cuidado com isso também, porque às vezes a gente pode cometer um erro no processo, pode ter uma contaminação, que é normal, no sentido de trabalhar com alimentos, não deveria, mas pode ocorrer, e a torra vai conseguir socorrer a gente fazendo esse processo de sanitização também, na hora que a gente está torrando o café. Mas eu acho que nós estamos vivendo um momento de muitas descobertas. Teorias que se formam, teorias que caem, processos que vão sendo construídos. E o café tem um negócio muito bacana, que é a interação entre a pessoa que faz o dia a dia e quem está pesquisando. Então é muito importante ter esse feedback entre os profissionais, de modo que a gente possa ouvir, ter sensibilidade e também pensar em resolver problemas que a gente ainda não tem resposta, como a sua pergunta a respeito da possibilidade de mudança da estrutura do fruto em si, né? Olha essa pergunta aqui, do Pocora Café, aldeídos fenólicos. A pergunta é: como transforma enzimas perigosas entre a torrefação e a extração? Bom, a questão de enzima, né? Se você falar assim, como é que eu vou transformar uma enzima? Não tem como, porque é uma sucessão. Eu vou falar algumas aqui que estão presentes no processo de fermentação. Você tem a pectinase, né? A milase, celulase, lipase, e algumas vão ser acionadas como coadjuntoras no processo de fermentação, como catalisadoras. Como eu gosto de usar a expressão assim, é o meio de campo que dá aquele ajeitadinha na bola para o atacante vai lá e fazer o gol. Aí vai a bactéria ou a levedura, aciona quando ela quebra um composto primário e metaboliza ele e gera um composto secundário. Aí você fala assim, na extração, você vai trabalhar isso? Você poderia trabalhar talvez separação de taninos com a precipitação.
dependendo da temperatura, né, da forma que você está fazendo infusão, mas isso é uma química tão complexa que a gente não tem um mecanismo para dizer que faça isso que vai resultar naquilo, né? Ok. Então, assim, é uma pergunta um pouco difícil de ser respondida à luz da ciência, a meu ver. Bacana. Rafael Sol, a fermentação do arábica é a mesma do robusta? A fermentação pode ser, o resultado final não. Nunca vai ser. Porque cada café tem uma estrutura bioquímica, química, microbiana diferente do outro. Uhum. Então, isso aí é fato. E isso vem de uma condição climática. Tem uma aluna de doutorado que está trabalhando comigo, que é da Universidade Federal do Espírito Santo, e ela estuda basicamente o efeito da condição climática sobre as populações microbianas e como as populações microbianas atuam no decurso da fermentação até chegar lá na extração. É uma tese muito complexa, um trabalho muito extensivo, e a gente sabe hoje que a microbiota não é a mesma do arábica, do conilon. Consequentemente, se a microbiota não é a mesma, os resultados vão ser diferentes a níveis sensoriais. Ele emenda outra pergunta. Se o robusta tem menos mucilagem, será que eu posso deixar mais tempo fermentando? Eu acho a questão da mucilagem, por exemplo, vamos fazer um exercício químico, né? Quando você tem a molécula grande de sacarose, ela encontra água, ela vai realizar uma forma de hidrólise e ela vai quebrar em frutose ou glicose. Aí que está a chave da questão. Porque o micro-organismo vai ter que escolher qual rota, qual via metabólica ele vai acionar para entrar no ciclo de Krebs, fazer a fermentação e entregar o produto final. Se vai ser uma fermentação lática, uma fermentação acética, uma fermentação alcoólica. A gente não tem como cravar isso, a gente tem alguns indícios de acordo com o perfil sensorial que a gente observa. Por quê? Esse café vai ser seco. Se ele vai ser seco, ele vai expulsar a água, a umidade do fruto, né, da parte interna para a periferia. Alguns não voláteis podem também ser expulsos, outros voláteis podem se formar nesse processo. Então, no caso do café conilon, eu não diria que a quantidade de mucilagem é determinante. Eu particularmente. A gente observa que com 36 horas é o suficiente para você degradar todo o tecido mucilaginoso do café arábica ou do café conilon. Isso está comprovado cientificamente. Agora, se você quer aumentar o seu tempo de fermentação para ter uma mudança drástica no perfil sensorial, eu sempre falo para o produtor, você tem mercado para isso? Ah, não tem. Então eu vou produzir um café que ninguém consome? Não, eu tenho um cliente, eu tenho um comprador, tenho uma cafeteria que gostou desse produto. E aí o produtor tem que ser o cientista da propriedade, porque ele sabe que horas que o sol nasce, que horas que o sol se põe na propriedade, quais são os melhores talhões. E a torra, Matheus, ela vai ser um ajuste fino do processo para entregar o melhor que você conseguiu produzir. E deixa eu te falar, falando em ajuste fino, a Le Carvin, em qual ponto da torra você acha crucial para os cafés fermentados? Aonde você acha que está o pulo do gato no café fermentado em relação sempre a um café não fermentado? Só para ver se a gente consegue enxergar uma diferenciação. Olha, eu vou dividir a resposta. Eu trabalharia primeiro a interação de peneiras, tá? Então, eu tenho uma estrutura abaixo de 16, que precisa de uma rotina, e daqui a alguns meses nós estamos soltando um artigo extremamente inédito, mostrando isso, com um potencial de otimização de qualidade fantástico, com peneiras miúdas. E eu tenho uma outra rotina com a peneira 17 acima. Estou falando para o arábica, né, nesse caso. Para o conilon também é a mesma retórica, só que com malhas de peneiras diferentes por conta do tamanho dos frutos. Mas eu vejo, assim, hoje particularmente eu fico pouco tempo na frente do torrador, no meu dia a dia do laboratório. Mas os meninos que fazem muito bem, né? A gente discute muito, a gente conversa, a gente faz teste. Eu sempre gostei de uma estratégia de torra de terminar todo o processo abaixo dos 200 graus. Uma torra curta, com 8 minutos, fechando em 190, 192 no máximo, né? Entre 188 e 192. Isso vai depender muito da carga do torrador
vai depender muito da estrutura do café, se ele vai comportar essa estratégia de torra. E eu gosto de fazer uma prolongação do processo de caramelização. Então, quando ele começa a caramelizar, eu vou cortando, baixando a temperatura, é como se eu fosse levar ele para um cozimento, e aí, quando eu vejo que ele começa a perder muita energia, eu jogo de novo, aumento o fluxo de ar, aumento a energia, disponibilidade energética, para dar uma acelerada no processo, para quebrar o ciclo de forma mais rápida. Para o Conilon, por exemplo, quando eu levei o Conilon do Lucas Venturim para a Rússia em 2017, e tinha o pessoal do Japão, né, o Hisashi lá, que é super especialista em torra lá no mercado asiático. Aí eles provaram. Eles falaram assim, mas isso aqui não é robusta. Eu falei, não, isso não é robusta, isso é Conilon, né, lá do Espírito Santo. Aí assim, você pode mostrar pra gente a rotina de torra que você fez? Eu falei, não, se eu mostrar a rotina de torra, vocês vão ficar dando curso aí ao redor do mundo aí, ensinando os brasileiros como é que torra, né? E aí a gente criou uma amizade, né? A Valentina é uma grande parceira do Lucas, né? O Lucas tem feito um trabalho muito forte, mundo afora, defendendo a qualidade dos cafés, do café Conilon do Espírito Santo. Então, eu gosto de usar esse emprego. Uma parte desse processo eu aprendi com eles, vendo no seminário deles. Aí, quando eu tive a oportunidade de aplicar, funcionou. Desde então, a gente tem usado, mas, de forma geral, é muito importante que o mestre de torra tenha muito conhecimento acerca da origem da matéria-prima, o processo, uma memória fotográfica muito viva, né, para saber se o café está mudando de coloração de um ano para o outro, acompanhar as questões climáticas. Isso pode parecer bobeira para algumas pessoas, mas esse feeling, ele é o que difere o cara que consegue tirar o melhor da matéria-prima daquele cara que, quando não dá certo, ele fala, não deu certo porque o produtor errou. Né? Eu vou ficar te levando toda hora para as perguntas relativas à torra, porque a galera é mais voltada para isso. Sim, sim. Bastante confortável. O Gustavo Werner, meu conterrâneo de Manhuaçu, produtor que está se dedicando bastante, ele está pondo aqui, ó, quais os cuidados que devo ter durante as fases da torra para torrar cafés fermentados? Assim, tem um... na verdade, eu espero que você grave a live, que depois eu vou escutá-la de novo, que todas essas perguntas aí podem virar problemas de pesquisa no futuro, para a gente estar respondendo e publicando artigo, cartilha, né, manual. Legal. Isso é muito bom, né? As perguntas, a interação entre o conhecimento prático e o conhecimento científico é o que gera conhecimento novo. Ponto. Sim, claro. Vamos pensar assim, do ponto de vista operacional. A gente Ele tem produz que ter... tanto fermentados quanto como cafés naturais. induzidos e não induzidos, né? Isso. E perdão, eu vou prender isso até o final da live. Então, assim, na hora de torrar, nas fases, o que ele tem que ficar mais atento ainda? Mais atento ainda. Vamos pegar dois exemplos antagônicos. Vamos pegar o semi-dry, que todo mundo conhece como honey, né? Esse processo, por exemplo, você tem o café cheio de fox bean. Aí o cara não sabe torrar, aí ele fica esperando o crack, o crack não vem, pá, queimou o café. Ou então ele, não está dando crack, ele abaixa a temperatura, o café cozinhou, matou o café. Então, por exemplo, semi-dry, eu tento encurtar ao máximo o processo de torra para dar um choque. Então eu gosto de entrar com mais temperatura no começo, reduzir rapidamente na fase de desidratação e aumentar de novo. O café fermentado, eu gosto de uma estratégia um pouco mais linear, em termos de curva, né? É porque a gente não tem como plotar aqui, mas a gente tem alguns espectros lá no laboratório que a gente usa, né? Para tentar monitorar essas estratégias. E aí o trabalho depois, Matheus, é o trabalho de xícara, né? Que aí tem que provar, ver se ficou um resíduo metálico na hora de fazer o cupping. Uma coisa muito importante é a máquina que as pessoas às vezes usam para torrar a amostra para cupping, em detrimento do torrador, que vai entregar o processo final para o usuário. E uma coisa muito importante entre os dois cafés é uma avaliação prévia do aspecto visual. Porque se você sabe, por exemplo, fiz um processo de fermentação muito, muito avançado, ou então muito drástica, o café secou, beleza, fiz o beneficiamento, a limpeza. O café está branco, está amarelado. Esse café, não adianta você esperar que ele vai ficar
com marrom escuro, vívido, porque ele não vai. O nível de degradação, talvez proteica ali, foi tão grande que ele vai ficar um amarelo claro. E aí, às vezes, o operador está forçando a torra, está forçando, ele está queimando, sendo que ele não vai extrair. Vou dar um outro exemplo de comparação. Quem torra café conilon igual torra arábica. Não dá. São coisas diferentes. A curva de torra do arábica não se aplica ao conilon e vice-versa. Então, são duas matrizes completamente distintas e que a gente precisa estudar as duas para ver como a gente pode tirar o máximo de cada uma delas. Qual o seu principal marcador? Igual você falou, que a cor não é um bom marcador se você estiver torrando honey. Então, assim, que é o marcador que você curte. Que você está prestando atenção no ROR, na temperatura final, no tempo? O que você dá de dica? Eu gosto de trabalhar o range ali que a gente tem, o ganho, de minuto a minuto, de forma muito linear. Então, assim, eu não gosto de torras que você tem... eu descuido. Quando eu vou, por exemplo, quando eu vou para o laboratório torrar café, eu esqueço da vida. Eu vou com a roupa que eu sei que eu vou sair de lá cheirando a café, que eu vou ficar o dia inteiro lá, coloco o meu fone de ouvido, tenho a minha planilhinha de anotação, e ali eu vou. Então, esse acompanhamento de minuto a minuto, para mim, é essencial. Por quê? Se eu perceber que o desenvolvimento do café não está bom, eu tenho que mexer na estratégia. Eu tenho que ter condições de entrar com mais energia, ou então abaixar a energia, dependendo aumentar o fluxo de ar, fechar o fluxo de ar, para que a máquina possa ter uma resposta e levar aquele perfil que eu quero. Então, esse marcador aí de minuto a minuto, em termos de eficiência ou não, e o ponto crucial para eu saber se vai dar certo ou não, é na fase ali, na conversão do canela, né, quando ele está começando a sair daquele amarelo clarinho para o amarelo escuro. E um termo muito popular para quem torra café no dia a dia, né, é se o café está encroado. Porque você está operando a máquina, você está vendo que a parte da película prateada, né, da semente, ela está dilatando, mas a parte chata do café, ela está toda encroada, ela está toda nervurada ainda, ou seja, o café não expandiu o suficiente. Aí, às vezes, um erro de algumas pessoas é enfiar energia. Eu colocar muita temperatura, né, nesse processo. Às vezes não precisa, eu particularmente. Às vezes eu prefiro reduzir o gás e deixar ele ter um processo de uniformidade muito branda, como se eu estivesse acomodando o café. Mas para isso funcionar, eu preciso ter um fruto perfeito para executar o processo de torra. Se eu tiver um café manchetado, não vai dar certo. Se eu tiver um café todo paquetado, vai ser muito mais difícil. Se eu tiver um café que sofreu uma fermentação muito drástica e ficou amarelado, é complicado ele desenvolver de forma correta, homogênea. E principalmente no caso do conilon, porque o conilon, o produtor não separa o clone, ele colhe tudo junto. Então vem fruto de tudo quanto é tamanho. Vem fruto redondinho, vem fruto mais oblongo, miudinho, fruto grande. Aí, meu amigo, o cara que opera a torra do conilon, ele tem que ser maestro, porque da forma que é feito hoje, vou usar um termo aqui, talvez alguns produtores de conilon se sintam ofendidos, mas parece que é um samba do crioulo doido. Porque o certo seria separar clone por clone, você ter um tratamento em função das peneiras, né? A gente tem que olhar para o café, Matheus, com um ajuste fino para tudo. Como é no vinho, como é na cerveja, como é em outros produtos, né? É verdade. Lucas, o que sabemos, pergunta do Ernesto, o que sabemos sobre a fermentação de grãos oriundos de frutos verdes? Então, vou falar um resultado de forma bem curta para vocês aí, para o Ernesto. Nós temos um estudo científico também que já está validado. Quando você pega um fruto verde, ele tem 89% menos disponibilidade microbiana do que um fruto maduro. Ou seja, em tese, você não está com um ciclo perfeito para que os micro-organismos façam o processo de fermentação. Continua tendo micro-organismo ali porque tem uma microbiota externa e tem uma microbiota interna. Além da interna, tem a endofítica, que está lá dentro do fruto, né? na onde a gente não vê a olho nu. Então, considerar o café verde como um produto genuíno para fermentação, eu particularmente acho que não é o adequado. Entretanto, eu compreendo que o produtor não tem como não conviver com café verde. Porque vai cair, né? Tem o processo de colheita, seja ela mecanizada, manual.
o mundo no papel é muito bonito, Matheus. Lá no Uhum. operacional, no dia a dia, o que eu falo com o produtor, né? Ele fala assim, vem aqui colher o café então, né? Para poder fazer tudo legal, né? Então, assim, eu não trabalho com café verde para fermentação, porque Uhum. vai contra um ideal que a gente preconiza do ponto de vista de educação, de cuidado com a matéria-prima. Eu tenho visto alguns estudos, e aí eu vou citar o professor Borém, o professor Aham. Juarez, da UFV também, alguns estudos interessantes, com respostas até legais. Um estudo do professor Juarez, que eu tive a oportunidade de provar, a gente observou assim, ganhos de nota, né, com um emprego de fermentação para tentar melhorar ou então quebrar um pouco da rigidez da casca ali e descascar e melhorar o café. O café chegando a 77, 76, mas não dá para pensar naquela escala de. Financeiramente é inviável, né? O ganho financeiro é muito É, pequeno. tudo bem, você pensar no volume entre ter um café Rio e ter um café de 75 pontos, É. beleza, muito melhor. Né? Mas, assim, é difícil a gente cravar uma tecnologia. Assim, eu ainda não conheço nenhum processo fidedigno que entregue a uma integridade 100% para produzir café especial a partir de fruto verde. Bacana. Marcelo Ritt, do Sou Café de Blumenau, como está a questão do mapeamento e, consequentemente, a produção das leveduras específicas de café? Ó, essa é uma pergunta muito boa. Nós temos duas empresas trabalhando no mercado nacional, que é a Lallemand, né, que é francesa, e aí Uhum. tem muita gente conhece o Felipe, né, o Luiz Felipe, que é o representante deles aqui no Brasil. Eles têm algumas cepas de Saccharomyces que eles trabalham. Tem a LNF também, que trabalha com inóculos, né, com enzima, e agora essa safra eu vi também leveduras, né, Saccharomyces. Uhum. E tem algumas empresas menores, né, que atuando, e recentemente o pessoal da Nucoff, através do projeto da Nutrade, da Singenta, com a Universidade Federal de Lavras, desenvolvendo inóculos específicos para o café. Bom, a gente tem que pensar no seguinte: tem muito estudo sobre isso. Talvez o grande laboratório pioneiro, talvez não, com certeza, o grande laboratório pioneiro disso é da professora Rosane, em Lavras, né, com a parte de Sim. isolamento e reprodução de micro-organismos. Nós aqui no Instituto trabalhamos com uma outra abordagem, com a potencial da microbiota nativa, da microflora, do cafeeiro, né? Embora a Uhum. gente faça um emprego também de outros micro-organismos. Eu acredito que esse mercado vai explodir nos próximos anos para cima. Por quê? O potencial de aplicação dos micro-organismos é gigantesco. A gente tem exemplos na cerveja, no vinho, na panificação, em outras indústrias que estão aí há décadas à nossa frente em relação à aplicação dos micro-organismos. Então, mas o mais importante é saber qual micro-organismo se adapta a qual microbioma ou a qual terroir. Porque a gente tem estudos científicos, ô Matheus, que demonstram que em determinadas regiões, quando você faz a inoculação, você, desculpa o palavreado, você caga tudo. Né? Tava tudo certo ali. Aí, vou dar um exemplo para você, seu Joselino Meneghetti. Seu Joselino Meneghetti faz café lavado na caixa, pode ligar para o Leidiomar agora e para ele. Todo ano, café de 90 pontos. É excepcional. Ele tem uma microbiota ali que trabalha muito bem. Então ele não precisa usar um inóculo, por exemplo. É Vai ter. desnecessário. Agora, se tem um produtor que está numa região desfavorável, não consegue romper muito a barreira ali dos 80 pontos, 82, e tem um processo, um micro-organismo que pode ajudar, eu acredito que ele deva explorar o potencial. Agora, ele tem que ter cuidado. Por quê? Mexeu com fermentação, mexeu com mudança de estrutura física, você vai ter mudança no processo de torra. E aí, muitas pessoas de fora do Brasil às vezes perguntam: poxa, eu comprei um café, 3 meses depois o café estava todo branco. Pois é. O que acontece? Aí tem gente que fala assim: não, toda fermentação encurta o tempo de vida do café. Não, não concordo com isso, particularmente. Depende da fermentação. Depende do que você está gerando nessa fermentação. E aí eu abri ontem os pacotinhos, né, já tinha 1 ano e meio que eu estava guardando esses cafés no vácuo, em temperatura ambiente,
só para um pré-teste pessoal, coisa minha, e eu estava observando, né, algumas leveduras têm um potencial de bioproteção incrível. Inclusive, eu posso até te mandar as fotos depois. Você fala assim, não é o mesmo café, Lucas. Eu falo, ó, é o mesmo café porque veio do produtor. Inclusive, ele estava online aí, que é do Dério Júnior, né? Foi o café dele. A gente usou maceração, usamos atmosfera carbonatada, levedura, bactéria, água, sabe? E, assim, o que ficou mais íntegro foi com levedura, nesse caso, para aumentar a longevidade do fruto. Só que eu não posso dizer que é para todo fruto, Matheus. Foi para Saquei, um catuaí. Eu saquei. tenho N variedades com interações diferentes. Mas você acha que pode chegar num ponto, num futuro, da pessoa falar, não, eu fermento o meu café porque eu quero aumentar a vida útil dele. Você imagina chegar num ponto desse? Dependendo do processo, é possível. É possível. Né? Porque tem micro-organismo que tem função bioprotetora. Bacana, E é só uma questão de ajuste, né, no processo. bacana. Pergunta do Ezequiel Braga: o café que tem uma maior concentração de potássio tende a puxar o sabor para a roda de sabores na área do chocolatado ou frutado? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Eu tô ajudando o desenvolvimento de uma tese de doutorado que trabalha com potássio, com NPK. E a gente não viu resultado nenhum de ganho sensorial com a aplicação de potássio. Nenhum, Bacana. nenhum, nenhum, nenhum. E aí você tem que, na verdade, ter cuidado com o potássio para você não salinizar esse solo. Né? Tem que ter manejo com isso aí. E não é tão simples, sabe? É porque, às vezes, as pessoas, às vezes eu também, a gente quer acreditar numa equação mais confortável, né? Toda Um vez. exemplo, mais potássio, mais doçura. Um exemplo, Uhum. chutando, né? Ou mais acidez. Vou trocar o gás pela eletricidade, mais homogeneidade no processo de torre. Um exemplo, estou dando Uhum. exemplos aleatórios. Não necessariamente é isso. Por quê? Nós temos uma interação planta-solo, sistema radicular, fruto, micro-organismo, bioquímica, que a gente não conhece. Ou ela, pelo menos, está disponível de forma fragmentada na internet, como um exemplo. Uhum. E aí eu gosto sempre de falar para os meus alunos, em palestras, que não tem falta de informação. Nós temos a escassez de conhecimento. Porque a informação está solta. Agora, o conhecimento, não. O Sim. conhecimento, ele depende que você acesse a informação e que você consiga converter isso em algo produtivo, em algo econômico, em algo viável para o desenvolvimento da sua técnica, que é o processo de torra, que é o controle de qualidade, que é a otimização do café nessa rotina. Então, em relação à adubação, eu não sou da área de agronomia, mas eu posso dizer, porque eu estou acompanhando uma tese de doutorado nessa área, que não foi comprovado o efeito positivo do potássio, do NPK, no aumento de ganho sensorial. Agora, no aumento de peneira, sim. Aí muda a estrutura. Tem que ser pensado agora se é viável a questão do equilíbrio econômico entre o investimento no adubo e o retorno financeiro pelo ganho no aumento da fava do café. Lucas, você falou que começa com a temperatura mais alta na torra dos fermentados, se é que eu entendi bem. E o Rodrigo do Anero Café também fala isso. Faz isso no torrado dele. O pessoal do Estúdio Gão, eles estão perguntando, a estrutura celular dos cafés fermentados são mais sensíveis? A estrutura é mais sensível? Uma temperatura de entrada para eles deveria ser mais baixa? Quanto que você considera mais baixo, por exemplo? E o que Vamos você considera tomar. alto? Vamos pensar assim, a maioria dos papos que eu tenho, das experiências, 190, 188, com a Isso é temperatura alto. alta, até 200. Entre Não, 188 até é. 200. Tá. Temperatura alta de entrada, para mim, é 165. E Caramba, temperatura baixa, para mim, é 140. Né? Então, o que eu gosto de fazer é, no primeiro minuto, trazer o café a 90 graus, 85, e aí, logo naquele 1 minuto e meio, de 1 minuto até os 3 minutos, eu gosto de dar um choque. Eu, particularmente. Tem pessoas que discordam, tem as minhas teorias, né? A gente está estudando. A gente vê que alguns cafés respondem bem, outros respondem de forma não tão satisfatória.
e eu tento achatar o máximo possível o meu time de torra para não extrapolar 8 minutos e meio, 9 minutos. Alguém perguntou aí, passou uma resposta, qual a batelada, né? Vai depender muito da máquina. Eu trabalho, por exemplo, na sua máquina de 2 quilos, eu trabalho com ela com 800 gramas, com 600 gramas, é mais ou menos a rotina que eu emprego, né? Porque eu não faço torras de 5 quilos de café, de 10 quilos de café. A minha rotina é uma rotina muito de laboratório, né? Com uma escala muito mais reduzida. A Cris Junger tá dando parabéns para você. Responda para mim, café fermentado torrado, no caso fermentação induzida, tô aprendendo, tem vida útil menor do que o café de fermentação natural? Não, vamos voltar a essa questão. A Cristina foi minha professora, né, na antiga EAFA. Hoje eu conversei com ela cedo, ela falou que ia participar e ia fazer pergunta. Então, um abraço para ela, né, foi minha professora junto com o Pavés, né, nos bons tempos da antiga Escola Agrotécnica de Alegre, né, hoje Instituto Federal. Vai depender muito do método que foi empregado. Eu particularmente, não vejo dessa forma. Se você tem as pessoas precisam entender o seguinte, o que é fermentação? Fermentação é você quebrar toda a estrutura disponível ali de açúcar que está na polpa e metabolizar ela em compostos secundários, como álcool, ácido, né, uma outra estrutura que vai modificar o flavor do café. Só que para acontecer isso, Matheus, eu tenho que ter um ambiente anaeróbico. Ponto. Se eu tenho um ambiente aeróbico, você tem uma respiração dos micro-organismos, consequentemente, o micro-organismo pode optar por não fermentar e reproduzir, ou fermentar e parar, depende muito, é muito complexo isso tudo. E quando você tem um emprego anaeróbico, né, você dá um start para a anaerobiose, o micro-organismo começa a fermentar rapidamente. Está fermentando, ele começa a produzir CO2. Aí as pessoas às vezes colocam um airlock lá na fermentação e vai expulsando, o micro-organismo está fermentando. A gente não sabe ainda o que está gerando em termos de sucessão a cada minuto. Tem um trabalho de um aluno, que é o trabalho do Dério, né, de conclusão de curso dele. Nós fizemos a análise de sequenciamento genético com 120 horas. A população que começou, que estava lá no tempo zero, não é a mesma. Olha só. Agora eu estou com outro trabalho de doutorado, a gente vai a 200 e poucas horas, muda tudo. Então, aí sim, esse café pode ter uma resposta de longevidade menor, porque o processo de degradação, de consumo dos compostos primários foi tão intenso que desarranjou toda a estrutura do fruto. Só que eu não posso cravar que vai ser sempre assim, porque cada fruto tem uma rotina diferente da outra. E deixa eu te falar, no caso, nós estamos falando de café torrado, da vida útil do torrado, né? Ah, bacana. Sobre os cafés robusta com fermentação induzida, eu provei alguns que aquele amadeirado ficou mais delicado. O cara é produtor de Salvador. Eu não sei o que quer dizer com amadeirado delicado. Se diminuiu o amadeirado, eu sinceramente não sei. O que você tem para dizer? A gente continua mapeando a qualidade do café Conilon, do café Robusta. Tem parceria com o Henrique lá de Rondônia, que faz um trabalho fantástico lá com os Robustas. Tem uma parceria muito sólida com o Lucas Venturim, com o Rodrigo Rigo, esse ano com o Gustavo Stur, lá na Bahia, né? E a gente tem observado que no caso do café Conilon, a fermentação ajuda muito nessa reorganização do perfil sensorial. E alguns estudos que a gente tem aqui, eu posso inferir e garantir que a fermentação induzida para o café Conilon é uma solução viável, do ponto de vista de modificação de perfil sensorial e quebra dessa estrutura mais densa de descritores amadeirados, muito densos, né, que lembram, às vezes, uma nota de um malte, ou então um cedro, alguma coisa mais herbal, né? E você consegue entregar notas mais delicadas, um frutado. A gente está com um estudo que vai sair agora, no próximo mês, na Coffee Science, que é de uma professora que trabalha comigo. Nós conseguimos provar matematicamente que X horas de fermentação para o café Conilon, você tem um ganho em acidez
tanto a nível sensorial quanto químico. Que legal, cara. Então, assim, para o Conilon, a janela de fermentação induzida é muito boa. Ela funciona muito bem. Aí, só voltando, Matheus, na questão do café torrado, fermentado, por exemplo, a minha amizade com a Valentina hoje se dá por conta disso. Porque ela veio no Brasil em 2016, ela é cliente do Henrique Sloper, né? O Henrique Sloper é cliente dela, né? E aí o Henrique me ligou, ele falou assim, que jeitão carioca dele, né? Pô, Luquinha, dá para receber uma amiga aí? Aí eu falei, manda aí. Eu estava provando café. E aí ela chegou e provou o café fermentado. No primeiro momento não gostou, aí depois o café esfriou, ela gostou e bagunçou toda a nossa prova. O que era para durar 20 minutos durou 2 horas. Aí eu dei uma amostra de café torrado para ela. Falei, leva para a Rússia. Aí, tempos depois, eu recebi um e-mail. Ela falou, o que você fez com esse café? Cada vez que eu faço a moagem, o café melhora. Olha só. O café está ganhando qualidade, está ganhando qualidade. Depois de quanto tempo isso? Depois de 6 meses. Você está brincando? 6 meses. Não estou brincando. Isso aí você pode perguntar para ela que ela vai te dar o mesmo relato. Tem a Verônica, que é amiga dela, a Fabiana, né? Que são amigas nossas. E aí, quando ela me falou isso, ligou um alerta, né? Falei, opa, tem um negócio aí. Esse processo, por exemplo, que a gente desenvolveu, é um processo patenteado do Instituto. Não é uma patente com finalidade econômica, é uma patente com finalidade de notoriedade ao processo para a instituição. E é o mesmo processo que algumas pessoas já têm empregado no Conilon, que tem dado resultados expressivos. Então, nesse caso especificamente, eu usei uma levedura para trabalhar em prol dessa condição de bioprotetor. Então a gente tem que ter cuidado quando a gente cria as máximas, né, que isso vai gerar sempre isso, ou aquilo vai gerar sempre perda. Tem que ter cuidado para a gente trabalhar um pouco mais relativo, mais confortável entre as nossas decisões. Saquei. Depois você usou essa mesma levedura e deu o mesmo resultado? Até hoje tem dado. Até hoje tem dado. Cara, que bacana. E a gente tem assim, resultados já validados em artigos, né? E, por exemplo, mas tem condições que não repete. Aí hoje, por exemplo, a hipótese que a gente sustenta é que em função da própria estrutura física do fruto, né, da variedade genética que está ali. Entendi. Muito bacana. Eu acho muito legal quando conseguimos juntar com a área intelectual a ciência, a galera que está no meio, que é quem torra e é quem produz equipamento, e a galera da ponta que usufrui disso. Então, tem quem gera conhecimento, quem aproveita esse conhecimento ganhando dinheiro e quem usufrui de um produto melhor. Eu acho que isso é muito legal. Eu tenho vontade de fazer muito mais isso do que eu tenho feito nos últimos anos. Talvez a gente fique fixando muito no mercado e a gente quer fazer bastante parceria. Ô, Lucas, nós temos 1 minuto e 10 para nos despedir. Foi muito bacana, eu gostei demais e a Verônica me deu um toque que eu falei, puxa, eu vou aproveitar na próxima, quando ela lembrou de você nesse aspecto. Eu sei que você tem trabalhado arduamente, você é um cara muito bacana, muito correto, uma pessoa de um caráter muito, muito limpo e é um prazer, cara, é um prazer ser seu amigo, é um prazer ter parceria com você, conte conosco. Esse momento foi muito legal. Eu espero que a gente possa, pós-pandemia, quando as coisas voltarem ao novo normal, a gente possa continuar aprendendo com você. Muito obrigado, querido. Bom, Matheus, eu agradeço de coração o convite, né? A Verônica é uma menina muito querida, uma pessoa também que tem feito um trabalho excepcional na parte de quimiometria, né? Estudando os fenômenos da torre, com a interação sensorial. Ela, a Fabiana, né? São a nova geração, né? De pesquisadores, entusiastas do café. E vocês, assim, não preciso nem falar, porque a gente já tem um vínculo afetivo de convivência, pelo menos 15 anos.